Bom, então nós estamos aqui para trazer algumas informações enriquecedoras que vai te ajudar a entender mais, né, sobre esse fantástico ecossistema da MFI. Nós todos que estamos aqui somos simplesmente usuários que se identificamos com a oportunidade de negócio e fomos atrás da informação e checar essa informação. Então, tem aqui o Leandro que tem um vasto conhecimento que vai compartilhar um pouco das informações que ele foi checar e fez ele tomar a decisão de fazer parte também desse negócio que está começando a tomar uma proporção cada vez maior. Leandro, a palavra é tua. Beleza, valeu, Divaldo. Então, eu sou desenvolvedor de software, né? O pessoal, quem já me conhece já sabe, eu mexo com o sistema já faz um tempinho. Entrei na blockchain em 2015 para 16, então comecei. Não vou dizer que foi cedo, mas também não foi tarde. Era no tempo que o pessoal não olhava muito para essas coisas. E assim, de lá para cá, durante esse período já apareceu muitas empresas em blockchain, muitas empresas que têm contratos inteligentes, token, e o pessoal sempre me chama para analisar. E não foi diferente com essa MFI, né? O pessoal chama assim. Assim, eu acho que uma semana atrás, pouco mais de uma semana atrás, o Joel, mais um amigo da gente do Brasil, pediu para que eu desse uma analisada nos contratos para saber como é que essa empresa realmente funcionava a nível da blockchain. E como eu já é de praxe, eu já faço sempre isso, eu já vim com aquele preconceito de que eu encontraria algo que bonitinho, mas que sempre teria alguma coisa por trás que cedo ou tarde alguém poderia pegar o dinheiro que estava aí, né? Os fundos, os tokens, seja lá qual é a moeda corrente do negócio. E aí eu preferi fazer o seguinte, eu disse, vou analisar contrato por contrato e explico realmente o que eu encontrei. Aí eu vim aqui, entrei aqui, a página, essa é a página da empresa aí, da MFI, e a única coisa que me interessava era esse campo aqui, ó, blockchain. Porque aqui eu consigo ver todos os contratos que tem na blockchain e eu consigo fazer análise diretamente na Polygon Scan. Então vamos por exemplo aqui, ó. Vamos ver esse contrato aqui da DEX, por exemplo, que é o contrato que faz a compra e venda do token. Que aqui nessa página da MFI está aqui, ó, DEX. É onde você troca o token por dólar e o dólar por token. Quando você vem aqui no contrato da DEX, aqui é o final dele, é o final 57, né? 3057. Aqui na MFI DEX 3057. Eu consigo ver tudo que esse contrato pode fazer através da que a gente chama de ABI, que é onde tem a função de escrever, que são essas funções. E aí eu saí analisando contrato por contrato e identifiquei uma coisa diferente do padrão dessas empresas. Que normalmente empresas de blockchain que aparecem no mercado, que dizem que fazem uma coisa ou outra, no fundo elas fazem muito mais do que elas dizem. Nessa aqui não, os contratos são extremamente menores, muito enxutos e as funções são muito claras. E aí eu já comecei a achar estranho, que eu disse, "Oxê, não tem nada nesse contrato que alguém depois pegue algum recurso." Mas continuei analisando. E aí fui analisando todos os contratos da Dex. Tem um contrato chamado Treasury Pool, que é esse aqui tá, o nome aqui é Treasury Wallet, que é onde ficam os tokens. Aí tem o contrato chamado Receipt, que também tá lá, que é o contrato que faz os tickets da loteria. O contrato da loteria em si e o contrato do token. E para minha surpresa, que realmente não vou dizer que eu não fiquei surpreso, todos os contratos, eles estão, quer dizer, a grande maioria não tem né? Já estão totalmente renunciado, que na verdade eles já saíram renunciado, tá? Então, assim, se você for analisar os contratos da Dex, da emissão de ticket, o contrato do Treasury, eles já saíram renunciados, ou seja, eles já saíram sem função de dono, sem dono. Não pode fazer nada. E os contratos que tem Auner, eu fui verificar o que é que o Auner pode fazer, o que é que o dono pode fazer, e nenhum deles podem fazer retiradas de fundo. Então isso me deixou meio intrigado com os contratos. Mas assim, comecei a ver que realmente as coisas faziam sentido a nível contratual e até assumo dizer que é a primeira vez que eu analiso contratos de blockchain, de empresas que usam o multinível na blockchain, que é renunciado, que você não tem o risco de que alguém, da parte de desenvolvedores, da parte de criadores, dos fundadores, como chamam,
ter acesso a esse recurso. Então, isso foi uma coisa que eu achei bem peculiar na maioria dos contratos. Até então, eu nunca tinha visto isso. Não sei se vocês já viram. Se viram também, eu desconheço, mas é só a questão de vivência mesmo. Mas eu acho assim que isso foi muito interessante. Então, o que está aí, tá bem explícito aqui nos contratos é que o sistema ele vai durar o tempo que as pessoas quiserem fazer que ele dure. Então, não existe um prazo, como o pessoal está sempre acostumado, né? O pessoal pergunta muito: ah, será que passa de 1 ano? Será que passa de 2 anos? Será que passa de 3 anos? Nesse caso específico aqui, tá? Eu não estou falando de nenhuma outra empresa. Desses contratos aqui da MFI, os contratos não tem nenhuma possibilidade que alguém retire fundo. E aí eu pensei, cara, se os contratos estão tão tranquilos assim, onde é que está a pegadinha? Porque a gente sabe, às vezes acontece ter pegadinha. Aí eu pensei que era na liquidez, que é justamente aqui, ó. O que é que acontece? Muitas empresas fazem os contratos tecnicamente descentralizado, mas deixa a liquidez aberta. E o que é liquidez aberta? Liquidez aberta é onde fica todo o recurso financeiro da empresa, que justamente a empresa que trabalha com token fica aqui, que é justamente esse valor aqui, ó, liquidez, que aqui está em 494 mil dólares. E o que é isso aqui? É justamente os tokens da empresa mais os dólares que foram usados para negociar esse token na empresa. E até semana passada, essa liquidez não estava bloqueada. O que é bloqueado? É esse cadeadozinho aqui e essa informação aqui embaixo. Ela, se você entrar em qualquer outra pool aí, você vai ver que isso aqui não é bloqueado. E quando não está bloqueado, você garante que existe um dono que ele pode retirar ou ajustar o token no mercado à maneira que ele achar necessário, que é uma coisa que não acontece aqui. Então, isso já foi uma coisa que eu disse, bem, até semana passada eu ainda achei que poderia ser aqui o lugar que no futuro alguém poderia fazer alguma coisa, mas aí eles bloquearam, e se você clicar aqui, ó, ver mais sobre a UNCX Network, você vai abrir essa página, que é uma empresa que faz lockers, que bloqueia tokens, é, muito conhecida por sinal, eu acho que é uma das mais famosas. Você vai ver aqui, ó, que o token está bloqueado por 9 anos e 11 meses, ou seja, 10 anos. Tá 11 meses, porque eu acho que fizeram bloqueio semana passada, e tá 11 meses e 3 semanas. E aí tá 99,62% de todos os tokens bloqueados, ou seja, todos os tokens estão bloqueados. Não existe como ninguém fazer rug pull, que a gente chama muito, né, que é puxar de tapete, disso aqui. Então, eu vi esse ecossistema bem diferente dos demais. Até me atrevo a dizer que talvez seja uma nova tendência agora as empresas se adaptarem a fazer desse nível, porque isso traz muito mais confiabilidade de que ninguém vai mexer no preço do token, nem nos contratos, nem nos dólares que estão lá, a não ser a própria comunidade quem é que vai fazer o controle. Pela primeira vez, a comunidade vai decidir qual preço vai chegar o token e quanto tempo eles vão querer que esse negócio continue funcionando. Então, assim, a nível técnico é mais ou menos isso. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa específica aqui dos contratos, eu posso te explicar. Uma das coisas, né, Leandro, quando no nosso bate-papo e no vídeo anterior que eu tinha visto, né, essa questão de o ecossistema estar amarrado de uma maneira que, seja na venda ou seja na compra, tudo vai impulsionar para que haja uma escassez maior e uma valorização do token. Isso. Existe umas funções, né? Eu vou falar a nível técnico porque fica mais fácil para explicar, porque eu fico procurando um nome mais fácil de entender, mas assim, existem funções dentro dos contratos que é justamente quando existe uma interação com o usuário, tanto de compra de token, quanto venda de token, quanto recuperação de prêmio da loteria, tipo, solicitação do prêmio da loteria. Existem mecanismos deflacionários, que é o que a gente chama que valorizam mais o token, diminuindo a quantidade de supply. Ou seja, quanto mais token a gente sabe, menos o preço sobe. Quanto menos tokens, mais o preço sobe. A gente tem aí vários tokens, inclusive a gente pode falar do Bitcoin, que tipo, cada ano que passa o Bitcoin tende a ficar mais alto, lógico, pelas características intrínsecas do sistema, mas também sobre a escassez que acontece, que mais pessoas vão perdendo, menos tokens vão ficando no mercado.
E aqui tem um sistema, lógico, mantendo a devida proporção, que eu não estou comparando com o Bitcoin, mas aqui tem sistemas deflacionários que acontecem justamente quando o usuário faz essas interações com o sistema. E isso faz com que o token tenda a se valorizar, mesmo quando o nível de compra não seja tanto. Então, isso é interessante também para esses sistemas que levam em consideração o token como uma moeda utility, como um token de utility para o que o sistema funcione, essas medidas deflacionárias. E isso é escrito nos códigos e isso também não pode ser mudado. Na verdade, é tudo imutável aqui. Até mesmo a pool de liquidez, que poderia ser alterada, até agora durante 10 anos também está imutável. Todo aquele valor que você viu lá está bloqueado e ninguém, quando eu digo ninguém, é nem mesmo as pessoas que criaram a pool, nem mesmo os donos do negócio, nem mesmo os desenvolvedores, pode pegar um centavo daqueles, hoje está em quase meio milhão de dólares. É. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu achei muito interessante isso, que normalmente nos sistemas que a gente conheceu e viu no mercado, os próprios desenvolvedores eles querem pegar a fatia dele primeiro. Ah, tem 1 bilhão de tokens, 30% é dos devs. Nada contra. Depende de como que vai ser feita a liquidez disso. Aqui já não. Os devs eles não se apropriaram de nenhum token. Eles ganham com outros mecanismos que só vão ser remunerados se o sistema funcionar para a comunidade. Isso é uma coisa que qualquer pessoa pode verificar, tá? Vou até abrir aqui o contrato do token, foi bom você falar nisso. Ó, se eu vim aqui no contrato do token e eu vim aqui na parte de holders, você vai ver aqui, ó, que existe dois grandes contratos, tá? Carteiras são quando não tem esse símbolo na frente. Esse símbolo quer dizer que isso aqui é um contrato, não é uma carteira. E só tem dois grandes contratos. Um contrato está com 95,88% de todos os tokens. E se você for ver esse contrato aqui, é o final cadê? 40C, D40C. Esse contrato D40C, cadê? Eu vim aqui na MFI, o D40C é esse aqui, Treasury Wallet. E esse contrato que tem essa quantidade todinha de token, ele não tem função de venda, ele não tem função de transferência, ele não pode fazer nada com esses tokens. Esses tokens estão mais bloqueados do que o próprio token da liquidez, porque o da liquidez é por 10 anos, esse aqui é o infinito. Então, esses tokens daqui só saem para o pagamento das pessoas que estão com stake. Então, a gente tem aí 95% de todas as moedas bloqueadas. O segundo lugar que tem mais moeda, tem 17 milhões, é justamente o contrato da Uniswap, que é esse A09E, que é justamente o que eu mostrei aqui, ó, é esse aqui. Que se você for ver aqui quanto tem de token, ó, vai dar uma diferença de alguns centavos, mas aqui tem 17 milhões, deixa eu atualizar aqui, para a gente ver exatamente quanto é que vai estar aqui. Ó, tem 17 milhões, 0,73798. Se eu vim aqui, ó, 17 milhões 0,73798, é exatamente a mesma quantidade. E que esse aqui está por 10 anos. Então, se você somar 95,88 mais 3,41, você já tem aqui quase 99% de todos os tokens totalmente bloqueados, no mínimo por 10 anos, porque esse é 10 anos, esse é infinito. E o restante de carteiras que você tem aqui é esse aqui, que são hoje os token holders que tem. E que todas essas carteiras aqui, ninguém recebeu um centavo. Se você entrar aqui em qualquer carteira, inclusive essa maior aqui, que eu gosto de verificar sempre as que tem mais tokens, vou entrar aqui só para a gente ver aqui, tá? Como é que faz. Vou entrar aqui nessa carteira, e essa carteira aqui, ela hoje tem 750 mil tokens. Se eu vim aqui no histórico dela para saber como é que ela conseguiu esses tokens, eu vou filtrar aqui, vou lá no final. Cadê? Pegar aqui, transferência de token. Ó, há 7 dias atrás, essa carteira aqui recebeu uma transferência de 715 mil token, MFI. Tá. Da onde veio esses 720 mil token? Foi dessa carteira aqui. Então a gente entra nela para ver como é que, da onde esse token foi recebido. E aqui a gente vê o seguinte: essa carteira 97F, que não está lá na lista de quem tem mais token, mandou token para ela. Mas como que ela mandou se ela não tinha? Então a gente vê aqui que há 7 dias atrás ela transferiu US$ 10 para cá, depois mandou mais 9.990 dólares, ou seja, ficou com US$ 10.000. E esses US$ 10.000 foi feito o seguinte, ó, buy tokens. E se você for ver onde ela comprou token, esse contrato aqui, que é o final 057, é justamente esse contrato aqui, ó, da DEX 057.
Então, Exato. ele pegou os US$ 10.000, comprou os 715 mil tokens, tanto é que a transferência vai estar aqui em cima. E logo em seguida está aqui, ó. Cadê transfer? Aqui, transfer. Ó, ele comprou às 15:00 e 14 e às 15:50:02 ele fez a transferência de 715,123. Para que carteira? 970F. E quando eu vou lá na lista de token, de todos os token holders, olha ela aqui, ó, recebeu. Então, mesmo essa quantidade gigante de token foi comprada no mercado. Então, você consegue ver que ninguém recebeu um centavo de token aqui. E isso é bem interessante que normalmente os projetos iniciais têm tokens para desenvolvedores, tem token para os donos, e aqui não tem. Então, isso aqui já, eu acho que eu estendi demais, mas eu respondi tua pergunta, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu não tenho mais nada a perguntar. Obrigado pela sua disposição. Eu não sei se os demais têm perguntas aí para fazer, mas para mim está de bom tamanho, né? E isso aí foi um fator muito interessante que eu 95% do supply máximo, 475 milhões, estão lá bloqueados infinitamente só para pagar recompensa. E os outros 5% foram os que deram proveniência à liquidez inicial, que começou com US$ 40.000, cerca de US$ 40.000 na proporção de 50, 50-50. Hoje nós estamos falando de uma liquidez atual de mais de US$ 400.000. Então, para mim está de bom É, tamanho. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, ou os demais querem também acrescentar alguma coisa. Está bastante claro. Muito obrigado, Leandro. De qualquer forma, só gostaria de acrescentar algo em relação à pool e chamar a atenção, porque a pool, inicialmente, quando arrancou, tinha uma liquidez em proporção da MFI e também dos USDTs, de cerca de US$ 20.000. E atualmente, quando abriste aí essa parte, já se pode ver que tem mais de US$ 130.000 atualmente em USDTs, além da quantidade de tokens que mostraste, MFI, também tem mais de US$ 130.000 em liquidez, que vai aumentando, obviamente, por causa da aportação que as pessoas vão fazendo e do crescimento que vai havendo, sendo que, lembrando, com aquilo que acabaste de explicar-nos e de mostrar, de que esses tokens vão estar bloqueados por 10 anos, não é? Então é importante saber que o dinheiro aí só entra através das regras criadas nos contratos e que desta forma nós temos a segurança que ninguém, por autorrecriação, possa fazer aí mudanças ou retirar fundos, não é? exatamente. Exato. Ok, da minha parte estou perfeitamente esclarecido, agradeço a toda a explicação técnica, acho que pode ser de grande utilidade para todas as pessoas que têm algumas dúvidas em relação a estes contratos e sem dúvida que é muito difícil encontrar uma empresa que tenha os contratos desta maneira bloqueados e também a pool de liquidez, neste caso. Obrigado, Exato. Leandro. É, por nada. Da minha Obrigado. parte também agradecer-te, Leandro, a tua disponibilidade e a partilha do teu conhecimento para nós, que nos dá outra confiança e dá outra clareza de tudo. Muito obrigado a todos e obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro, também. Eu vou finalizando minha parte por aqui, mas também, né, como nós tínhamos falado anteriormente, e a gente sempre fala sobre isso, né, que o que nós compartilhamos aqui de informação foram as informações que estão lá no site e nós fomos verificar, é verificável. Não fique nas nossas palavras, você também tem o direito e o dever de ir atrás dessa informação também, né, porque nós somos simples usuários que se identificamos com esses diferenciais que foram ressaltados aqui pelo Leandro. Da minha parte, é tudo. Exatamente. Isso é o princípio, né, da blockchain, é justamente isso. Você não precisa acreditar em ninguém, tá? Não acredite, verifique. Isso é uma frase que todo mundo fala. Então, assim, o que foi falado aqui, eu só li o que está nos contratos. Então, eu não inventei nada, eu só analisei o que está escrito no código do sistema e passei para vocês. Mas vocês devem fazer a mesma coisa. Ah, mas você diz, eu não tenho conhecimento. Vale a pena você chamar alguém que tem conhecimento da sua confiança e dizer, cara, analise esses códigos aqui para ver se o que foi falado foi realmente assim. Porque o que está no código está para mim e está para qualquer outra pessoa de qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que isso é válido para vocês terem certeza que realmente tudo isso que foi falado aqui está realmente dessa maneira, que a liquidez está bloqueada por 10 anos, que ninguém consegue tocar nesse valor, que o token tem bloqueio de quase 98% de todos os tokens. Então, assim, qualquer pessoa com conhecimento razoável em blockchain consegue fazer todas essas análises e explicar para vocês que realmente é de fato. Então,
Lembre-se sempre disso, independente de qual for o negócio, não confie, verifique. Exato. Obrigado, pessoal. Boa continuação para vocês aí. E, como eu sempre digo, né? Vamos nos encontrar muitas vezes na Estrada do Sucesso e juntos vamos comemorar no topo, onde é o seu lugar, onde é o meu lugar. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até mais. Valeu, valeu.